Senhor, povo de Deus, Valmir do Carmo com vocês. Olha, Gospel Conectados, mais um vídeo, desta vez a primeira lição dos jovens do quarto trimestre, tá bom? Desta lição, bons e maus costumes. Nesta lição nós vamos falar da lição número 1, sobre o título Moisés, a diferença que a presença de Deus faz, tá bom? Na nossa vida. O texto áureo diz assim, o texto do dia, diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. A síntese diz assim: a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento, né? Muitas pessoas passam por problemas aí. Muitas pessoas passam por luta. A diferença tá quem é que vai passar a luta junto conosco. Quem é que está passando a luta com vocês? Quem está passando a luta comigo é Deus. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida, né? Pessoas às vezes estão passando por luta, eles vão encontrar consolo aonde? Num bar, num copo de cachaça. Mas nós que temos o Senhor Jesus na nossa vida, temos a presença de Deus, nós vamos buscar consolo aonde? Nos pés do nosso Senhor. Na presença do nosso Senhor que nós vamos buscar esse consolo. Então a diferença da presença de Deus na nossa vida, faz muita diferença. Nós temos a presença de Deus, a companhia de Deus na nossa vida, a ajuda do Espírito Santo para passarmos por essas dificuldades, ao qual o mundo tem passado, mas nós estamos passando diferente, porque nós temos a presença de Deus. Tá bom? Esse foi o texto áureo, a síntese. Vamos ler juntos o texto do dia, o texto bíblico. Olha só o que diz o texto bíblico que está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo do 1 ao 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atávios. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atávios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atávios ao pé do monte Horebe. Ok. Atávios significa enfeites, né? A NVI vai dizer muito isso aí, né? Enfeite, tira os seus enfeites, tá? A introdução, o nosso comentarista, o pastor Alexandre Coelho, diz o seguinte: não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas, né? Eu quero ser abençoado, você também aí do outro lado quer ser abençoado, né? Mas olha só, ele continua dizendo assim: melhor ainda quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Daí vem a outra frase seguinte: mas será que em nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importante do que a presença dele conosco? Ele faz essa pergunta para nós. Será que as bênçãos do Senhor é mais importante do que o Senhor? Será que você está preferindo as bênçãos de Deus do que a própria presença de Deus? Será que eu estou me importando mais com a bênção do que com o abençoador? Que estamos vivendo nos dias, meus irmãos, que o egocentrismo tem tomado conta de nós, né?
Muitas pessoas estão indo na casa de Deus não por causa do abençoador, mas por causa da bênção do abençoador. E na verdade nós teríamos que fazer diferente, nós temos que ir na casa de Deus procurar o Senhor por causa da presença dele. Porque nós queremos sentir a presença, queremos ter a presença. Mas muitas pessoas têm ido à casa do Senhor para receber bênção. Às vezes o casamento não está bem, então vai lá para que ele abençoe, para que o casamento volte a ser como antes, né? Que os problemas da família sejam resolvidos. Quando isso acontece, a pessoa some. Talvez você, né, já viu muitas pessoas, às vezes, na igreja pedir oração por estar desempregado. E quando arruma um serviço, o que acontece? A pessoa deixa. Não estava atrás do abençoador, estava atrás da bênção. Recebeu a bênção, porque o abençoador é misericordioso, o abençoador é bondoso. Deu a bênção, a pessoa não volta mais. Tá bom? Moisés nos mostra a sua presença. Moisés nos mostra que a presença dele conosco é a melhor dádiva que podemos ter, né? O salmista vai dizer: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Algumas traduções dizem que o Senhor é meu pastor e o Senhor não me faltará. Mais ou menos assim. E realmente pode nos faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. O tópico 1 tem por título Moisés e a sua chamada. O subtópico 1 diz assim: tirado das águas. Moisés, um homem de Deus que tem sua história contada a partir do seu nascimento, quando tem sua vida, ainda bebê, preservada pelo Senhor. A lição vai dizer, e se você ler o capítulo 1 de Êxodo e capítulo 2 de Êxodo, o povo de Israel desce para o Egito, né? E no caso de José está ali sendo governador, o rei do Egito, o faraó, abençoa eles, deixando eles morar ali no Egito. Mas, com o passar do tempo, José morre, os seus irmãos também morrem, aqueles 70 que foram, morrem, e o faraó que assume, né, Egito, ele não conhece a história do povo de Israel, não conheceu José, e passa o povo de Israel ser escravizado. E o povo de Israel cresce muito, né? De 70 passou a ser milhares de pessoas. E isso começou a incomodá-los, né? Começou a incomodá-los. Então eles começaram a oprimir o povo de Israel, dando mais serviço para o povo de Israel, serviço pesado para o povo de Israel. Então eles veem que o povo de Israel cresce a cada dia. Quanto mais eles fazem o povo de Israel sofrer, mais o povo de Israel cresce. Então o medo deles qual é? Olha, eles são mais do que nós. Amanhã ou depois eles vão estar aí tomando tudo que é da gente, vão fazer alguma coisa. Então o faraó bota uma lei para que todo bebê que fosse filho de hebreia, as parteiras matassem. Mas as parteiras, sendo temente a Deus, logicamente que não fez isso, né? Então salvou os bebês. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus abençoou essas parteiras com famílias. Passando por isso, e o faraó vendo que isso não foi possível, o que ele vai fazer? Então todas as crianças a menos de 2 anos vão matar. E nesse meio dessas mortandades de crianças abaixo de 2 anos, que Moisés nasce. Então a sua mãe vai e coloca ele, prepara-se todo ali o cesto, né? Ela tem um cuidado de preparar o cesto de repente porque para não entrar água e tudo mais, ela coloca o menino ali e coloca do lado, no junco, do rio Nilo. E a princesa, como de costume, tomava banho ali, viu o menino, ou seja, acolheu o menino, e ele foi criado até os 7 anos, mais ou menos, pela sua mãe. Após isso, foi morar no Egito, né? Mas ele nasceu em um momento crítico, né? Um momento difícil ali para uma criança nascer. Moisés nasceu, mas Deus preservou a sua vida, porque Deus tinha um projeto, tinha um plano na vida de Moisés. Então Deus preservou a vida de Moisés, né? Aqui o autor vai dizer assim, ó: ele nasceu em um período péssimo para um menino ser trazido ao mundo.
justamente quando crianças do sexo masculino, descendentes de hebreus, no Egito, era morto por ordem de Faraó, para que o povo não se multiplicasse e voltasse contra os egípcios, caso houvesse uma guerra. Né? Então a preocupação deles era isso, porque estava se tornando muito, os hebreus estavam crescendo muito, estavam progredindo muito, estavam multiplicando muito, a palavra certa. Tá? Lá embaixo vai dizer assim, ó, que Moisés, sendo criado pela princesa no Egito, ele foi instruído em toda a ciência. Então ele foi estudado com os melhores professores, nas melhores escolas, né? Ele aprendeu a cultura dos egípcios, ele aprendeu muita coisa ali. Então Deus já estava preparando Moisés ali para ele ser um grande líder, para ele liderar bem, conhecimento vasto que ele estava adquirindo o povo do Egito. Tá bom? Subtópico 2 diz assim: desculpas para não ser usado por Deus. Olha só. Moisés já estava com 80 anos, gente. 80 anos. Né? Aqui, ó, diz assim, ó, já aos 80 anos, como fugitivo do Egito e apacentando ovelhas do seu sogro, Moisés é chamado por Deus. Então ele estava 80 anos sendo apacentando as ovelhas do sogro, Deus chama ele. Né? E o que isso quer dizer? Que de repente você está na minha idade, 42 anos, né? E acha que já está velho para Deus chamar ele para você, ou já está velho para Deus fazer alguma coisa através da sua vida. Não. Moisés aqui, eu estava com 80 anos, quando Deus chamou ele para fazer a diferença no meio do povo de Israel. E talvez você está com 60, com 65 e acha que Deus ainda não vai te usar, mas Deus vai te usar. Porque quem chama é Deus, quem escolhe é Deus. É Deus que faz a diferença na sua vida. Mais abaixo diz assim, ó. Ao aparecer a Moisés, o Eterno diz que ele havia sido escolhido para libertar os hebreus. Mas Moisés dá desculpas para não se envolver nessa empreitada. Muitas vezes Deus nos chama, mas nós damos desculpa. Olha, eu estou velho demais. Eu não sou sábio, eu não sou conhecedor. Estou aprendendo agora. Ou seja, a gente inventa, como ser humano que nós somos, várias desculpas. Mas nós esquecemos que Deus é Deus, Deus sabe de tudo. Se Ele está te chamando, Ele também te capacita. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte, estudar, irmãos. Eu vejo muitos pastores por aí que não lê, muitos pregadores por aí que quer pregar, mas não lê, tá? Não tem um livro, porque acha que ter livro, bastante livro é pecado, mas não é. Você lê a palavra de Deus e os livros te ajudam a entender o que você está lendo. É bênção para a tua vida. Se você não lê, como é que você vai, né, pregar alguma coisa? Não tem como, irmão. Não tem. Então, Moisés, ele usa desse artifício, ele dá desculpas para Deus. Ele dá desculpa para Deus. Ele tinha conhecimento de da sua ascendência hebreia, mas não imaginava que seria usado por Deus para uma grande obra. Talvez você esteja aí e esteja pensando, talvez que Deus nunca vai te usar. Mas Deus, às vezes, vai te usar e para uma grande obra. Que às vezes você, no futuro, vai olhar para trás e falar, meu Deus, nunca eu ia imaginar que o Senhor ia me usar dessa tal forma como o Senhor nos usou. Continuando a lição, olha só. Aqui ele vai listar quais foram a desculpa que Moisés deu para Deus. A primeira desculpa é, quem sou? Quem sou eu? Moisés não acreditou de imediato que Deus poderia usá-lo. Ele olhou inicialmente para si, não para o Senhor que eu estava chamando. Ou seja, ele olhou para a sua limitação, mas ele não olhou para o tamanho do Deus ao qual estava chamando ele. De repente ele achou que ia fazer sozinho, né? Mas ele não olhou para a sua limitação. Segundo, qual é o nome de Deus que te enviou? Qual é o nome de Deus que te enviou? Essa pergunta está na mente de Moisés, pois as divindades egípcias tinham nome. O Deus dos hebreus aparentemente não havia recebido nome que designasse o seu poder na sua
inteireza. Deus mesmo disse que e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Desculpa. As terceira, Deus não apareceu a você. Um receio sobre a vocação de pessoas tementes a Deus e a certeza de que Deus as chamou para aquela atividade ou ministério. As pessoas até poderiam ter duvidado sobre Deus ter realmente aparecido a Moisés, mas Moisés não poderia ter duvidado de que estaria sendo enviado da parte de Deus. Ou seja, as pessoas poderiam falar, não, Moisés não é enviado da parte de Deus. Moisés não foi escolhido por Deus, não, mas Moisés não poderia duvidar, porque o próprio Deus chamou pessoalmente Moisés para fazer a sua obra. Aí depois tem, não sou eloquente, né? Aí ele vai dar outra desculpa, manda outro. Ó, Senhor, eu não sou sábio, eu não sou sabedor. Manda outro, Senhor, melhor do que eu. Manda outro, Senhor, você deve ter outro melhor do que eu aí. E essa desculpa que não Moisés só deu, mas nós também damos essa desculpa. Né? Continuando. Subtópico 3. Deus confia a chamada de Moisés. Deus confirma a chamada de Moisés. Desculpa, gente. Deus confirma a chamada de Moisés. Ó, lá embaixo diz assim, ó, né? Os encontros com o faraó, as reuniões com os líderes de Israel e as pragas contra o Egito já eram conhecidas pelo Todo-Poderoso, e a direção divina esteve com Moisés em cada momento. Ou seja, a cada momento da vida de Moisés, tudo aquilo que o Senhor mandava ele fazer, ele fazia. Deus provava que estava com ele, que estava no chamado, que estava nessa obra, que não poderia haver dúvida. Tá bom? Olha lá, nós vamos dar uma pausa agora e daqui a pouco nós vamos voltar novamente com o tópico 2, após o Egito, o deserto. Após o Egito, o deserto. Se você estiver gostando dessa aula, curte aí, tá bom? Inscreva-se no canal e vamos continuar. Voltamos para falar do tópico 2, após o Egito, o deserto. Subtópico 1 diz assim, dias com Deus na montanha. Depois de libertar o povo da escravidão, vencer o Mar Vermelho, o exército de Faraó, Moisés tem um encontro com Deus no Monte Sinai. O Senhor chamou para passar uns momentos a sós com ele, onde recebeu a lei. Então Deus chamou Moisés para conversar, para ter um momento a sós com o líder de Israel, para passar para ele algumas instruções ao qual ia ajudar o povo de Israel. Pense comigo. 70 pessoas entraram no Egito. Né? 70 israelitas entraram no Egito. E o povo de Israel ficou escravizado pelo Egito 400 anos. 400 anos, 430. Ou seja, aqueles 70 que entraram não foram os 400, não foram os que saíram. Então, aquele povo, eles se acostumou com os costumes dos egípcios, se acostumou com a comida do egípcio, se acostumou com o jeito de viver, porque eles nasceram ali e foram criados ali. Então, Deus tirou o povo de Israel e agora tinha que dar uma lei para esse povo seguir. Né? Porque o povo de Israel, como a gente já vai ver logo em seguida, saiu do Egito. Mas da cabeça deles não saiu. Alguns costumes de lá eles trouxeram junto. Então Deus precisava fazer leis ao qual o povo seguiria como conduta para viver. No deserto ou em qualquer lugar que seja. Então Deus chamou Moisés, e a palavra de Deus vai dizer que ele escreveu 2 tábuas com o próprio dedo, falando sobre as leis, e entregou para Moisés. Tá? Muito bem. O segundo tópico diz assim, o bezerro de ouro.
Então, quando Moisés estava falando com Deus, o povo lá embaixo estava fazendo o quê? Foram conversar com Arão, para Arão dizer para Arão que, olha, que não sabia o que aconteceu com Moisés, que era para eles fazer um Deus de ouro para eles. Nota-se, quando você vai ler em Êxodo, capítulo, se eu não me engano, capítulo 31 ao 35, você nota que Arão não impediu o povo, não questionou o povo, não falou para o povo, por que vocês querem fazer isso? Nosso Deus é todo poderoso, não falou nada. Simplesmente falou para ele lá pegar as joias das orelhas e juntar e fizeram o bezerro de ouro. Então, provando, né, que eles ainda não tinham tirado do coração e da cabeça, da mente, o Egito. Não tinha tirado da cabeça, do coração, o Egito. Enquanto Deus falava com Moisés, diz a lição, o povo se reuniu em uma expressão de ingratidão para com ele, para com Deus. E Moisés decide fazer um ídolo em forma de um bezerro de um animal para ser adorado. Ou seja, um povo que viu Deus abrir o Mar Vermelho, que viu Deus tirar eles do Egito, que viu as pragas, e não tocaram nele, só nos egípcios. Viu o exército de Faraó sendo morto pelas águas. E depois de ver todos esses milagres, ao qual eu falei randomicamente, agora estava pedindo uma estátua de um animal, de um bezerro de ouro, para quê? Para adorar. Conheceram e viram o nosso Deus agir. No entanto, ainda estava com o mesmo pensamento do egípcio, querendo adorar vários deuses. Ou seja, ainda não tinha saído. O seu coração ainda estava impregnado com o Egito. Bastou Moisés se afastar um pouco deles para que buscasse outra forma de culto. Né? Bastou Moisés sair, subir ao monte, não para passear, para fazer coisa qualquer, mas para falar com Deus. O povo já começou a buscar outras formas de cultuar. Né? Então, olha só, lá embaixo vai dizer assim, ó, os egípcios dependiam de ídolos para representar a sua fé. Enquanto Moisés estava na montanha, um bezerro foi feito com um ouro doado pelos próprios israelitas. A jornada que aguardava Moisés seria realmente dura. Enquanto Moisés falava com Deus, eles estavam adorando outro Deus, né? Outro Deus. Infelizmente é isso que às vezes acontece. Deus abençoa, Deus faz a pessoa prosperar, Deus cura a pessoa, mas a pessoa vai adorar outro Deus, vai agradecer outro Deus por ter feito milagre, mas não agradece ao nosso Deus. Tá bom? Subtópico 3. Refaça as tábuas da lei. Então Moisés desceu e quando viu aquela situação ali, né, o povo adorando outro Deus, olha só o que diz aqui o comentarista. Por ocasião da descida da montanha, Moisés se surpreende com o bezerro de ouro que o povo fez com Arão. O legislador fica tão indignado com o que viu, que acabou num acesso de ira, jogando as tábuas da lei no chão e quebrando-as. Então Moisés ele ficou irritado. E você sabe quando a gente fica nervoso, parece que a gente não consegue raciocinar, a gente não pensa em mais nada e acaba fazendo bobeira. Então Moisés, sem pensar, jogou o quê? As tábuas que quem que fez? Deus. Com o próprio dedo, jogou o chão. As tábuas onde estavam a lei, que o nosso Deus fez, escreveu com o próprio dedo. Tá?
Aí o comentarista continuou. As tábuas que Deus entregou a Moisés, contendo a lei, estavam despedaçadas, ou seja, viraram em pedaços. Lá embaixo ele vai dizer assim, ó, duas lições importantes aprendemos nesse cenário. A primeira é que não podemos ser pessoas intempestivas ou dominadas pela raiva a ponto de destruir ou inviabilizar algo que Deus fez ou deseja fazer. Ou seja, através da tua ira, através da tua raiva, do teu descontrole emocional, você pode perder uma bênção. A segunda lição é que devemos tomar a iniciativa para restaurar algo que foi destruído. Veja bem, quando Moisés foi falar com Deus, Deus deu tudo prontinho para Moisés. Deu as tábuas da lei, tudo prontinho para ele. Ele só teve que descer a montanha com as tábuas. Mas Moisés, derrubando-as no chão, quebrando-as, Moisés perdeu aquelas tábuas. Então o que Deus falou para ele? Ó, agora você vai quebrar pedra e você vai trazer para mim aqui. E ninguém vai poder te ajudar. Vejam bem, né? Primeira vez Deus fez tudo. E Moisés quebrou na sua ira. Na segunda vez Deus ia fazer de volta, só que dessa vez ele não ia dar tudo. Moisés ia ter que fazer a parte dele. E qual era a parte de Moisés? Quebrar as pedras sozinho. Um homem de mais de 80 anos, quebrar as pedras sozinho e subir montanha acima com aquelas pedras. Você imagina o peso que deveria ser aquelas pedras, aquelas tábuas, e ele ia ter, sem ajuda de ninguém, subir com aquele peso todo para Deus escrevesse novamente as leis nas tábuas. Então esse foi o castigo de Moisés. Lembra que lá mais para frente, Deus pede para Moisés falar com a fonte. Moisés o que fez? Chutou a fonte. Agrediu a fonte. Com isso ele não pode entrar na terra prometida. E dessa vez o que acontece? Ele deixou cair porque era a responsabilidade dele. Aquelas leis. Aquilo ali era a responsabilidade dele. Então agora ele vai ter que fazer o quê? Fazer as pedras, quebrar as pedras, deixar do jeito certinho, né, para que sejam escritas as leis e levá-las até a montanha. De repente a montanha fosse perto, de repente a montanha fosse muito longe, muito alta, e ele que ia ter que fazer isso sozinho, tá? A jornada, Então, o Senhor não fará a parte que nos cabe, diz o autor. Deus colocaria as suas palavras novamente por escrito, mas Moisés deveria providenciar as novas tábuas para substituir as que quebrou anteriormente. Mais adiante ele esquece assim. E mais um detalhe, Moisés não poderia ser ajudado a levar montanha acima as pedras substitutas. Deus diz no capítulo 34, 3 de Êxodo, e ninguém subirá contigo, que venhamos a valorizar o que Deus fez e manter intactos seus planos para as nossas vidas. Não é? Que maravilha, gente. Vamos para o tópico 3, tá bom? Eu já volto com todos vocês. Muito bem, voltamos para o terceiro tópico, a bênção sem a presença de Deus. Olha só, você ser abençoado, mas não ter a presença de Deus. Que adianta, né, você receber a sua bênção, mas estar distante de Deus, né? O subtópico 1 vai dizer assim, um anjo vai à frente, né? Então, após o episódio do bezerro de ouro, Deus diz a Moisés que ele irá cumprir o que havia prometido aos patriarcas, dar à descendência deles a terra prometida. Ele manteria a promessa feita, mas não estaria com o povo naquela caminhada. Eu vou te dar a promessa, mas eu não vou com você, né? Vocês vão chegar lá, vão ter tudo aquilo que eu prometi, vai tudo acontecer, porque eu sou um Deus de palavra, mas eu não vou com vocês. Imagine, irmãos. Imagine você ser abençoado, mas não ter o abençoador. Não ter aquele que pode estar com você a todo momento, né?
Aí, mais para frente, o comentarista vai dizer assim, o povo de Israel era tão rebelde que chegou a deixar Deus realmente irritado. Porque o povo de Israel, eu sempre falo que o povo de Israel ele era bipolar, né? Quando Deus abençoava o povo de Israel dizia, glória a Deus, aleluia. Mas quando vinha uma dificuldade na frente, como veio o Mar Vermelho, Deus não prestava para eles. Deus abandonou, Deus não me ama, né? E Israel hoje é nós. Porque muitas das vezes Deus nos abençoou, nós estamos felizes, glória a Deus, aleluia. Mas quando acontece alguma coisa, nós falamos, nossa, Deus parece que não me ama, parece que Deus nos abandonou. Né? Muitas das vezes nós somos o Israel hoje. Né? Um povo rebelde, um povo que Deus fazia milagres, grandiosas. Mas quando Deus deixava de fazer alguma coisa, né, deixava Deus de lado e fazia o bezerro de ouro para adorar. Tá? Então, o subtópico 2 é assim, se o Senhor não for comigo. E aí é um problema, irmãos. Quando às vezes muitas pessoas tentam fazer sem a presença de Deus. Sem a direção de Deus, sem Deus estar guiando. Se Deus está dando direção, iluminação, para que você enxergue os problemas na frente. Né? E vai dizer assim como interessa. Deus estava dizendo ao povo que ele cumpriria com a promessa feita aos patriarcas, mas não estaria mais junto deles, na caminhada até a terra prometida. Bastaria um anjo de Deus para que os caminhos fossem abertos e a promessa fosse cumprida. De qualquer forma, o Senhor não deixaria de realizar aquilo que tinha prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. A promessa seria cumprida, pois ele é fiel. Mas Moisés, ao qual conhecia o nosso Deus, ao qual tinha intimidade com o nosso Deus, não queria isso. E ele vai dizer aqui, mas para Moisés a intimidade com Deus e a sua presença faria toda a diferença naquela caminhada. Ou seja, ele queria ter a presença de Deus, não a presença da promessa. Ele queria ter a promessa, mas ele queria também ter a presença daquele que prometeu. Moisés viu a diferença entre estar acompanhado da promessa de Deus e estar acompanhado da presença de Deus. Ou seja, uma coisa é você ter a bênção de Deus, outra coisa é você ter o abençoador que é Deus. Porque não adianta nada você ter a bênção aqui, mas não poder contar com o abençoador mais. Porque o abençoador não estava, você preferiu a bênção. Né? Então Moisés ele sabia a diferença disso. Ele sabia o que era. Aí o comentarista vai continuar. Há quem prefira ser contemplado por bênçãos e não ter qualquer relacionamento com Deus. Por que a pessoa quer a bênção? Porque pegou a sua bênção, vai embora, não tem compromisso nenhum com o abençoador. Eu não preciso obedecer ao abençoador. Eu não preciso parar de pecar porque o abençoador não está comigo. Eu não preciso sair desse mundinho que eu vivo. Eu não preciso fazer isso, fazer aquilo, porque o abençoador não está comigo. Eu só quero a bênção dele. E às vezes é muito mais fácil pegar por esse caminho. Pegar por essa trajetória. E é isso que muitas pessoas querem. Quer estar dentro da igreja, mas não quer ter compromisso com Deus. Quer ser feliz, quer cantar, quer louvar, quer pregar, mas não tem compromisso com Deus. Ou seja, eu quero a bênção. O Senhor não importa. Eu quero ser abençoado. Eu não quero ser obediente. Eu quero ser abençoado, mas não quero fazer nada do que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero te obedecer. Porque para ter um relacionamento com Deus, tem que ter compromisso com Deus. Tem que levar as coisas a sério. Ouvir Deus e obedecê-lo. Praticar aquilo que Ele manda a gente fazer. Moisés, por sua vez, tinha plena certeza de que a presença de Deus valia muito mais do que as bênçãos. Suas bênçãos. A presença de Deus em nossa vida vale muito mais do que as bênçãos que podemos receber como consequência da comunhão.
Você pode não ser abençoado, você pode ser pobre, você pode não ter nada na sua vida, mas você ter na presença de Deus é o que vale. Porque as bênçãos vão ficar aqui quando você morrer. Mas quando você morrer, você ter a presença de Deus vai continuar na sua vida. Porque não devemos viver a vida pensando só nas coisas terrenas, nessa vida aqui. Mas nós temos que pensar após essa vida, a vida eterna. Porque não adianta você ser abençoado aqui, não ter a presença de Deus, quando morrer, você ir para o inferno. Às vezes é melhor você não ter nada aqui, passar as dificuldades aqui, mas ter a presença de Deus. E quando você vier a partir desse mundo, você continuar presente, vivendo eternamente com Deus. Né? E tem muitas pessoas que querem viver este mundo. Tem muitas pessoas que querem viver só para este mundo. Não querem saber da vida eterna, não querem saber de passar momentos com Deus, não querem saber de viver a vida eterna com Deus. Querem curtir a vida, curtir a vida. E às vezes, você curte tanta vida que você acaba perdendo a salvação. Acaba morrendo, sem ter um concerto com Deus, sem ter certeza de que vai passar a viver a vida eterna. Subtópico 3. Um gigante de Deus. Como todos, Moisés tinha suas limitações. E nós podemos ver na história do Pentateuco, ali de Êxodo para cá, que realmente ele tem a Bíblia, gente, é um livro maravilhoso por causa disso. Ele não esconde os defeitos. Ele não esconde os erros. Ele fala dos momentos bons, mas também fala dos momentos ruins. Eles falam das qualidades, mas também fala do lado mal da pessoa. Né? Então, e em um momento de descuido foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Então Deus falou para ele, olha, vai lá e fala com a rocha. Né? E a rocha ia dar o quê? A água para o povo de Israel matar a sede. Mas ele chegou lá, o que ele fez? Chutou. E muitas das vezes é isso, Deus tá perto de me abençoar. Mas eu vou e chuto a rocha. Eu vou e deixo a tábua cair. E Deus não me abençoa por causa disso. Né? Talvez a bênção não chegou, quase chegou. Na minha vida e na sua vida. Mas a gente perdeu por causa de ignorância nossa. Por falta de sabedoria. Ele chegou a ver a terra de longe. Mas outro líder conduziu o povo até ali. Ou seja, ele viu a terra maravilhosa, mas sabia, porque Deus tinha falado com ele, você não vai entrar. Que tristeza que deve ter sido para Moisés. Esse líder tão abençoado, mas que não pôde entrar na terra prometida. Tal fato não tira de Moisés todo o trabalho de Deus em sua vida, nem o quanto esse homem foi usado pelo Altíssimo no tempo em que viveu. Ele era tão usado pelo Todo-Poderoso que o apóstolo Pedro mencionou como referência em comparação ao ministério profético de Jesus. Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vós disser. Atos 3, 22. Então, meus irmãos, está aqui um exemplo daquilo que nós temos que fazer para Deus e daquilo que nós não podemos fazer para Deus, que nós não temos que fazer. Moisés deu um bom exemplo que ouvia Deus e queria estar na presença de Deus, mas ele deu um mau exemplo onde deixou as emoções, nervosismo tomar conta e a ponto dele deixar cair a tábua, chutar a rocha e perder de ver a terra prometida. Então, como eu falei, a Bíblia não esconde o defeito, né? Mostra as qualidades, mas também mostra os defeitos do servo. Né? E nós somos assim. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nós erramos, se nós errarmos, e nós pedimos perdão. Nós temos um advogado para interceder por nós, chamado Jesus Cristo, que intercede por nós, e nós recebemos esse perdão. Meus irmãos, eu quero terminar por aqui. Eu sei que a aula foi simples, mas espero ter ajudado os irmãos. Os irmãos
se inscreva no nosso canal, dá um like aí, para que nós venhamos a crescer e junto nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Junta alguma coisa que eu falei, com alguma coisa que você sabe, com alguma coisa que você vai ver na internet, com outros irmãos também que dão aula, e tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, tá bom? A próxima lição que nós vamos estudar vai ser sobre Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.